Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, ele nos consola. Assim é o nosso Deus. Sabe, irmão e irmã, nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele pode ser o pai que você precisa. Ele pode ser o amigo que você necessita. Ele pode ser o seu tudo. Ele pode ser aquele que vai carregar os seus fardos, como Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E muitas vezes acumulamos ansiedades, não entregamos a Ele, não trocamos o jugo nem o fardo com Ele. Quando Ele disse: venha, vinde a mim, às vezes acumulamos tanta ansiedade, tantas preocupações, tantos medos, tantas incertezas, e não compartilhamos com Ele. Às vezes ficamos tão assombrados com problemas tão pequenos, tão pequeninos diante dEle. E Ele nos convida para não nos inquietarmos com coisa alguma, mas antes, as nossas ansiedades, sermos em tudo conhecidas diante dEle. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Fred, mas eu não queria sentir tanto medo, tanta dúvida, tantas incertezas, são tantas aflições, são tantas dores, são tantas decepções, são tantas traições, Fred. Às vezes até dá vontade de dar um cabo da minha vida. Ei, a vida que hoje você está vivendo não te pertence, pertence a Ele. Ele é o autor da vida. Ele é o autor e consumador da nossa vida e das nossas histórias. Lembra o que Ele diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor. Ele disse que nós o encontraríamos. Ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável, para nos atrair para perto dEle, para que nós possamos ser adotados pelo Pai mais extraordinário do universo. Não apenas, Ele não nos convidou apenas para sermos servos dEle, servos do Deus mais poderoso, mais incrível, mais extraordinário. Ele nos convidou para sermos filhos dEle. Por isso, a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam. E o apóstolo João, ele continua dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Precisamos recebê-lo, precisamos aceitá-lo. Não acenderemos o céu por boas obras, porque a palavra do Senhor diz que a salvação não vem de obras, para que nenhum homem se glorie, mas é um dom de Deus. Foi um presente que Ele nos deu por intermédio de Jesus. Mas Fred, eu sou justo, eu não faço mal a ninguém. Deus, Ele disse que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante dEle. Jesus disse que nós somos maus. Ele é bom. E por causa dEle, por causa do sangue vertido na cruz, que nos cobre quando nós o recebemos, quando nós o aceitamos como nosso Senhor, Deus olha para nós
e o preço que deveríamos pagar pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades, nós não pagamos. O salário do pecado é a morte, mas nós não pagamos, porque quando nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro e somos feitos justiça de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz, o preço foi pago, e Deus olha para nós e vê o sangue que nos cobre, a justiça em Cristo Jesus, e continuamos vivos. Quantas vezes, irmão, você já tropeçou? Quantas vezes você já pecou? Quantas vezes você já quebrou princípios, desobedeceu a palavra? Quantas vezes você demorou em obedecer a Deus, porque até a demora é uma rebelião contra Deus? Demorar em obedecê-lo é uma desobediência. Quando nós resistimos a Ele, nos tornamos obstinados, como muitos que nós vimos. As pessoas podem argumentar e ter uma boa retórica e falar tantas coisas, o porquê abandonou Jesus, o porquê se afastou dele, o porquê se afastou da igreja de Cristo, o porquê são meras desculpas. Eu também já estive aí, eu também já o servi fielmente durante anos, e um dia eu decidi abandoná-lo, largar tudo sem olhar para trás, esquecendo até de orar, e vindo e ouvindo ímpios dizer: Fred, você não ora mais? Tudo isso que nós contamos são meras desculpas, porque Ele foi e continua sendo perfeito. Ele nunca te fez mal, nem nunca vai te fazer. Ele nunca te decepcionou, nem nunca vai te decepcionar. Ele nunca te frustrou, nem nunca vai frustrar. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Porque Ele é perfeito. Cada ação, cada atitude, cada recomendação, cada palavra que Ele nos dá, que Ele nos dirige, é para que nós possamos ser mais parecidos com o nosso Jesus, para que nós possamos nos aproximar mais dEle, porque quando nós fazemos isso, nós ficamos mais parecidos com Ele. Você já percebeu? Quando nós nos lembramos da história de Isaías, que é levado aos céus, a Bíblia não declara se ele foi transladado, como foi a visão, não, a Bíblia não relata, só diz que ele estava no céu e estava diante do trono de Deus, e ele disse: meu Deus, eu vi o Rei da Glória, e ele achou que ele ia morrer, e Deus concedeu a ele uma audiência que poucos tiveram, uma audiência com o Rei da Glória. Ele viu o trono de Deus, ele viu os serafins ao redor de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra se enche da tua glória. E ele reconhece que ele era pecador, que ele vivia no meio de um povo de impuros lábios, e que ele também tinha lábios impuros, e que ele viu o Rei da Glória. Agora o que seria dele? E um serafim, ele usa uma tenaz e pega uma brasa viva tirada da base do altar de Deus e cinge os lábios de Isaías e diz para Isaías: os teus pecados são tirados. Sabe isso daqui que você mesmo reconheceu? É assim que acontece, irmão. Às vezes a gente se acha o dono da razão, que A, que B, que C está errado, que você é o certinho, que você é o santinho, que você é a santinha, até você ter uma audiência com Jesus, e Jesus mostra que você precisa pedir perdão, que o errado foi você, que quem pecou foi você, e nós caímos e tropeçamos, e Deus, pela sua misericórdia, nos ergue outra vez, e outra vez, e outra vez.
7 vezes o justo cairá e 7 vezes o Senhor levantará, diz a palavra do Senhor. E muitas vezes, não valorizamos essa presença, não valorizamos o sacrifício que foi relatado de uma forma tão linda e bela nessa manhã, que nos foi contado nessa manhã, e nós podemos nos lembrar do que Deus fez no passado e fez através de Jesus, o prenúncio daquilo que o seu Filho iria pagar por amor às nossas vidas. E é o convite que Deus ele faz para nós, irmão, sermos verdadeiramente filhos, verdadeiramente nos sujeitarmos à sua palavra, verdadeiramente ler, obedecer e se sujeitar à vontade de Deus, porque a palavra de Deus, ela revela a vontade do Senhor. E o que nos impede de nos achegar, de nos reconciliar, a mim, quando eu estava distante, foi a arrogância, o orgulho, a soberba, me mantiveram distante dele, por muitos e muitos anos, até o dia em que ele me achou, no lugar onde ninguém entraria. Ele foi lá me visitar, e disse, está na hora de voltar para casa, e me cercou com pessoas que me amaram, que cuidaram da minha vida, que zelaram pela minha alma, que choraram por mim, que jejuaram por mim, que intercederam por mim, que clamaram por mim, até que eu pudesse caminhar outra vez. E Deus, se isso já era algo extraordinário, Deus levantou mais pessoas para orar, para me dar palavras, no ônibus, na rua, em tantos lugares que eu passava. E quando eu achava que estava sozinho, Deus usava alguém e dizia, você não está sozinho. E quando eu precisava de um abraço, Deus usava alguém para me abraçar e dizia, Deus mandou dizer, para você sentir esse abraço como se fosse Ele te abraçando. E só Deus e eu sabia a dor, a tristeza, a angústia que corroía meu peito e que naquele momento eu precisava. É assim o nosso Jesus na vida de cada um de nós. Mas às vezes ficamos tão orgulhosos, tão preocupados com a nossa vida, tão preocupados com tantas coisas, que deixamos de ver a beleza da vida, que deixamos de ver a beleza do amor de Deus, que deixamos de ver o lado bom das pessoas, que deixamos de considerar as pessoas como a imagem e semelhança de Deus, como Ele diz na sua palavra, não só no Velho Testamento, em Adão, mas em outras passagens do Novo Testamento. Ele diz que nós somos a imagem dEle, somos a imagem dEle, e Ele quer que nós venhamos ser mais parecidos com Ele. Preciso só de um pouco de luz aqui, por favor. Gostaria de ler uma passagem junto com vocês. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 1, diz assim: quem tem acreditado em nosso relato, ou quem acreditou em nossa pregação, e a quem é o braço do Senhor revelado? Mostrando a incredulidade que aconteceria, que muitos aceitariam e outros tantos o rejeitariam, não acreditaria. O apóstolo Paulo repete essas palavras, Jesus repete essas palavras, porque ele crescerá diante dele como uma tênua planta e como uma raiz de terra seca, não tem forma nem formosura, e quando nós o viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele não era atraente à vista,
veio de uma forma humilde, simples, numa casa, ainda que tivesse sido da linhagem real, era uma casa simples, em que o seu pai legal era um carpinteiro. Assim foi a vida do filho unigênito de Deus, que depois se tornou o primogênito do Senhor, em meio a uma família de muitos filhos e filhas como você. E todos achavam que ele vinha numa pompa e nenhum emblema real da realeza ele carregou. Ele era tão simples, irmão, que nem os seus irmãos acreditavam nele, que ele era o Messias. Os líderes religiosos passou despercebido diante dos olhos dele e diante de diversas pessoas em meio ao povo, que ora dizia: Hosana, ora dizia: crucificam. Assim também acontece comigo e com você. Ora o seu amigo se torna inimigo, ora Deus faz com que inimigos se tornem amigos. E Deus pede para que venhamos considerar tanto os dias bons como os maus, cada momento, cada situação, cada circunstância, cada pessoa. Por isso ele diz: amai os vossos inimigos, orai por eles, abençoai eles, porque quando vocês fizerem isso, vocês vão se parecer mais como um filho de Deus. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores, e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele as nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Esse foi um breve prenúncio daquilo que o nosso Jesus ia passar. O profeta Isaías falou séculos passados, séculos e séculos antes de Jesus existir, o que ele iria passar, o que ele iria vivenciar, o que ele iria sofrer. E tudo que ele fez, bate no peito e diz assim: ó, foi por mim. Foi por mim. Agora olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: foi por você, irmão, que Jesus pagou um alto preço naquela cruz. E eu te pergunto, como você tem levado a sua vida? Depois de tudo que você assistiu, depois de tudo que você viu essa manhã, e que o Espírito de Deus também te fez lembrar de palavras que Ele te deu, de promessas que Ele te fez. Talvez o Espírito de Deus tenha te feito lembrar daqueles bons momentos em que você era apaixonado por Jesus, que você não julgava ninguém, não criticava ninguém, que você queria Jesus e você queria dar a Ele o seu melhor a cada dia, que você queria ser mais apaixonado por Ele a cada dia, que você queria amá-lo mais a cada dia. E bateu a saudade no coração. Amá-lo de qualquer jeito, irmão, para Ele não serve.
Ele recomendou uma vez e isso ficou registrado, para que nós soubéssemos disso. Um dia, depois de um longo período de serviço, de amor, de paixão, e depois a paixão se esfriou no meio do caminho, mas ele continuava trabalhando, ele continuava servindo de uma forma muito dedicada, de uma forma muito diligente, mas o primeiro amor tinha ido embora. Aos olhos naturais, se você vê alguém servindo de forma diligente, nunca você vai imaginar que aquela pessoa perdeu o primeiro amor. Você vai olhar e vai admirar a pessoa pelo serviço, pela dedicação e pelo empenho. Mas Jesus olha de uma maneira diferente. Jesus olha as profundezas do seu coração, discerne se você perdeu o primeiro amor, ou se a chama daquele primeiro amor está queimando ainda mais. E um dia o dirigente da igreja de Éfeso estava assim. Ele abandonou o primeiro amor, mas continuava trabalhando, ele continuava servindo. E Jesus disse que tinha algo contra ele, que ele abandonou o primeiro amor. E Jesus disse: escreve, João, para que ele saiba que ele precisa se lembrar de onde ele caiu, que ele precisa se arrepender e que ele precisa fazer o caminho de volta. Porque se ele não fizer, Jesus ia tirar aquilo que Jesus deu a ele. Sabe o que é isso, irmão? Aos olhos naturais pode parecer que está tudo certo, mas só você e Deus é que sabe se está tudo bem aí, ou se precisa haver uma reconciliação com Ele, ou se você precisa verdadeiramente entregar-se a Ele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E essa pode ser amanhã que Jesus reservou para você fazer isso. E eu te convido nessa manhã. Se existe alguém que gostaria de se reconciliar nessa manhã, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, se existe alguém, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Se há alguém que gostaria de se reconciliar com Ele, depois que você ouviu tudo, você percebeu que estava distante dele, que essa manhã é necessário se reconciliar, ou que nessa manhã é necessário você se entregar de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Eu sei que é difícil, irmão, fazer isso. Eu lembro de quando eu fiz, não foi fácil aceitá-lo e depois ter que me reconciliar com Ele, porque eu o deixei como um filho ingrato, como alguém que abandona aquele a quem ama. Se essa manhã o Espírito de Deus ministrou o seu coração, falou com você, seu coração está palpitando de uma maneira diferente, eu sei disso. Quando isso acontece, o nosso coração ele palpita de uma maneira diferente, a nossa pulsação fica mais forte, o Espírito de Deus começa a ministrar o nosso coração, nós começamos a ficarmos inclinados a mudar, a tomar uma atitude, a assumir uma postura diferente da qual nós estávamos assumindo antes. E se essa manhã, nesse ambiente profético, onde vimos essa bela história, se o Espírito de Deus ministrou o seu coração nessa manhã, como eu sei que ministrou, levante suas mãos, eu quero orar por você. A igreja vai orar por você. Não deixe que a vergonha ela vença as palavras do Espírito de Deus. Fred, eu queria ser apaixonado outra vez, eu queria amá-lo outra vez. Fred, eu queria outra vez.
fazer o caminho de volta, eu queria outra vez me arrepender, eu não sei como vai ser. Nem precisa se preocupar. Deixa que Ele se preocupa com isso. Deixa que Ele te mostre um dia após o outro o que você deve fazer e como você deve fazer. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero me desesperar. Deixa essa canção ministrar o seu coração nessa manhã. Deixa o Espírito de Deus falar com você nessa manhã. Um pouco mais. Outra vez, queimando de amor por